Joia. Vamos lá, então, para mais um dia, gente. Chegamos no capítulo 9. Eu já estou com saudade antecipatória. Hoje eu já fiquei toda saudosista. Eu fui revisar a aula e já fiquei com a saudade do que nem acabou. Tá? Mas estamos no capítulo 9. Hoje a gente vai falar de sistema respiratório sob estresse. E aí depois a gente vai fechar com teste de função pulmonar. Então, a aula mais direcionada a essa questão, certo? Tô abrindo o bate-papo aqui. Eu tô muito realizada que tenha dado certo o projeto, mas eu não queria que acabasse. Por isso que a gente vai ter que dar continuidade. Tá? Mas vamos lá falar que estresse é esse que o sistema respiratório sofre, né? Esse capítulo, ele talvez não seja totalmente tão prático quanto os outros, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu tive esse módulo de sistema cardiopulmonar sob estresse na pós-fisiologia do exercício. Então, lá a gente foi falar de altitude, por exemplo, para mim era uma coisa meio fora da minha vivência, mas lá na pós eu tinha uma galera que trabalhava com preparação física de atleta de futebol, né? Então, para eles, né, você tem que fazer todo um trabalho de preparação antes, quando a gente vai trabalhar em altitude. E nós somos essencialmente profissionais do exercício. Então, o exercício é um estresse ao corpo. O exercício é uma situação de estresse. Tá? Eu brinco assim, estava falando esses dias numa aula também que o exercício ele é um estresse para o corpo. Ele é extremamente importante, mas é considerado uma quebra da homeostase, né? Só tem presencial, já. Vou ter que lançar um curso online, olha aí. Brincadeira, mas quem sabe? Talvez não. E o nascimento, gente. O nascimento, eu adorei que o West fala, né? O West, ele faz uma... Eu até coloquei aqui, cadê? A emergência de um bebê para o mundo exterior talvez seja o evento mais cataclísmico da vida. Gente, nascer é um estresse tremendo para o nosso organismo, entendeu? O bebê tá lá quietinho, né, ali, recebendo tudo pela placenta, dentro da barriga da mãe, nadando, quentinho, e aí, de repente, ele nasce. Então, é uma situação de muito estresse, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no dia de hoje. Primeiro, vamos começar da melhor parte, né? Vamos falar de exercício físico, vamos falar de VO2, né? Só um minuto. Bom, algumas coisas que a gente sabe, né? Na aula de terça-feira, na última aula, a gente falou um pouco sobre como o volume minuto ele aumenta durante o exercício. Que durante o exercício a gente tem um aumento do volume minuto, que ele vai se dar de acordo com a intensidade do exercício. Hoje a gente vai falar de consumo de oxigênio, essencialmente. Tem uma unidade que a gente usa para avaliar o consumo de oxigênio, que é o VO2. Né? Então, o VO2 é o consumo de oxigênio, que é muito usado tanto para fim de avaliação quanto de prescrição. Embora a prescrição pelo VO2 não seja tão factível na prática do dia a dia, é uma prescrição muito eficaz, né? E aí, eu já vou começar pelas figuras, porque elas vão dizer muito do que tem escrito aqui no capítulo. Então, vamos analisar. A gente tem aqui esse gráfico, que de cá eu tenho VO2 em litros por minuto, que é o consumo em litros durante um minuto. Tá? Ele tem uma relação muito próxima com o volume minuto. Tá? Mas aqui a gente está falando de consumo e não de ventilação. Tá? Aqui embaixo a taxa de trabalho, e aqui a gente tem só esses dois, que esse aqui é do outro gráfico. Tá? Então, vejam que mesmo que eu esteja em repouso, estão conseguindo me acompanhar? Mesmo que eu esteja em repouso, eu tenho uma taxa de consumo de oxigênio, meu consumo não está zerado. Porque mesmo que eu esteja em repouso, eu estou tendo atividade celular.
Meu coração está batendo, meu pulmão está insuflando, meus neurônios estão fazendo sinapses, né? Meu corpo está acontecendo aqui. Então, eu tenho um nível de consumo de oxigênio. Tá? Isso é até uma coisa que, às vezes, quando o pessoal chega no hospital, né, os alunos, e aí vem que o paciente está acamado, e aí, de repente, o paciente tem um lactato alto, ou, enfim, não é só porque eu estou em repouso que eu não estou tendo gasto energético. Se eu estiver acamado lutando contra uma infecção, gente, o meu corpo está tendo um gasto energético absurdo, tá? Então, eu gosto muito de começar desse ponto aqui, de que a gente não tem um VO2 zero, tá? Mesmo em repouso, a gente tem um nível de consumo de oxigênio. Esse consumo de oxigênio, ele vai crescendo paralelamente em relação ao aumento da taxa de trabalho, tá? Então, à medida que eu vou tendo uma necessidade de gerar trabalho, ou eu começo a andar, ou eu começo a fazer um exercício, ou eu mudo de postura. À medida que o meu trabalho vai aumentando, meu consumo de oxigênio vai aumentando. Até que chega um ponto que eu não consigo mais aumentar, eu bato numa limitação, tá? Que eu não consigo mais aumentar o meu consumo pelas próprias limitações fisiológicas do meu organismo de ventilação e perfusão. E aí, quando eu chego num platô de consumo, tem o que a gente chama de VO2 máximo, tá? Então, é o consumo máximo de oxigênio por minuto em relação a uma taxa de trabalho aqui. Tá? Então, ele vai crescendo linearmente, em paralelo à intensidade do trabalho, até o ponto de VO2 máximo. Quanto mais condicionado o meu indivíduo, maior o VO2 máximo dele, certo? Quanto mais condicionado, maior o VO2 dele. Se a gente pega um indivíduo descondicionado, ele vai ter poucas adaptações que fazem com que ele consiga ter um bom consumo de oxigênio. Tá? Então, o VO2, a gente quer que ele aumente em resposta ao exercício. Tá? E para isso eu preciso de um pulmão que ofereça uma boa ventilação, de um sistema cardiovascular que ofereça uma boa perfusão e uma boa oferta desse oxigênio para os tecidos. Então, é aquilo que eu falei no vídeo lá do meu Instagram, que eu não sei se vocês chegaram a assistir. Que quando a gente fala de VO2, eu tenho 3 componentes. Eu tenho o meu pulmão, que vai captar o oxigênio do meio externo para o nosso sistema respiratório. Eu tenho o coração, que vai captar esse oxigênio e vai transportá-lo. E eu tenho as minhas células. No caso do exercício, eu tenho os meus músculos, que vão metabolizar esse oxigênio. Então, para que a gente consiga aumentar o VO2 máximo do paciente, eu preciso de adaptações celulares, de adaptações no músculo, eu preciso de adaptações cardiocirculatórias e eu preciso de adaptações pulmonares, tá? Então, se eu quero melhorar essa capacidade de trabalho do meu paciente, eu preciso olhar sempre esses 3 componentes, tá? Isso é o que eu tento explicar assim, para todos os meus pacientes pós-Covid. Porque é engraçado que, às vezes ou outra, eu recebo um paciente que fica questionando por que eu estou trabalhando perna, braço, sendo que o problema dele é no pulmão, né? E aí eu sempre me faço valer dessa explicação no VO2, tá? Que não adianta eu ficar querendo expansão, expansão, expansão pulmonar se ele não tiver uma boa metabolização tecidual desse oxigênio, tá? Né? Tá na época, assim, que agora quase todo mundo precisou, né? Uma população muito leiga acabou precisando, e aí cabe a nós a gente fazer essa explicação. E, infelizmente, ainda tem muitos colegas que olham para esse paciente só como pulmão, mas não tem jeito. Se a gente não trabalhar músculo, se a gente não trabalhar a função cardiovascular, não adianta eu ter um pulmão super expandido que não vai desenvolver a sua função de aumento do consumo de oxigênio. Certo? E aí, nessa segunda figura, a gente já tem um gráfico aqui mais próximo das vias energéticas, né? Então, aqui eu tenho ventilação e débito cardíaco, aqui embaixo VO2 e de cá o lactato. Agora vamos acompanhar.
nessa linha contínua aqui, maior, eu estou tendo a minha ventilação, tá? Na linha tracejada, eu estou tendo a perfusão. E essa outra linha aqui, a gente está tendo... perdão. Na outra linha contínua, eu estou tendo perfusão, tá? Então, ventilação e perfusão nas linhas contínuas. E na linha tracejada, eu estou tendo lactato. Vamos ver esse comportamento aqui. Vamos começar pela perfusão sanguínea. A perfusão sanguínea, de acordo com a intensidade do exercício, ela vai aumentando. Mas ela não tem um aumento assim tão expressivo. Mas ela aumenta. Lembra que a gente falou que quando lá no capítulo 3 ou 4, lá no capítulo que a gente fala de fluxo sanguíneo, capítulo 4, a gente falou de distensão e recrutamento de capilares, né? Eu tenho um aumento de distensão e recrutamento dos capilares pulmonares e eu tenho um aumento do meu débito cardíaco. Meu coração bate mais vezes, ejeta mais sangue, tá? Para eu fazer com que chegue mais sangue no meu músculo. Então, eu tenho um aumento da minha perfusão, do meu débito cardíaco, sempre em paralelo à intensidade do esforço. Se eu for subindo numa linearidade de esforço, a minha frequência cardíaca, o meu volume sistólico e a minha pressão arterial sistólica, elas vão subindo em paralelo à intensidade do esforço. Para vocês terem uma noção, atletas de levantamento de peso chegam a fazer uma sistólica de 210, 220 durante o pico de contração deles, porque eles precisam levantar uma carga muito alta. Tá? Mas eles estão adaptados, o corpo deles foi adaptado a fazer uma sistólica de 210 e voltar. Tá? Mas se eu for subindo a intensidade, meu sistema cardiovascular vai subindo até onde ele conseguir, né? Salvo as suas restrições. Por exemplo, um paciente beta bloqueado, ele não vai ter uma subida expressiva da frequência cardíaca, mas aí são situações especiais. A minha ventilação. A minha ventilação, ela vai subir em paralelo à intensidade do esforço. Só que chega um momento que eu começo a ter um acúmulo muito grande de lactato. E aí a minha ventilação, ela faz um leve declínio e ela só se mantém. Eu já não consigo mais fazer uma subida tão expressiva. Porque meu lactato vinha aqui sendo tamponado, 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 tamponado. Chegou um momento aqui que o meu trabalho subiu tanto que eu já não consigo mais tamponar com o lactato. Tá vendo? Aí aqui o meu lactato dispara e a minha ventilação ela vai para um pico e não sobe mais nesse crescente. Tá? Ela tende a uma linearidade. Ela ainda sobe, mas ela faz essa curva aqui, que é o que a gente vai chamar aqui de limiar de lactato, né? Essa quebra da inclinação da curva. Então, isso aqui é extremamente importante para a nossa prescrição de exercício. Por isso que é tão importante que a gente tenha pacientes que façam um teste de esforço para a gente conseguir descobrir aonde é o limiar de lactato dele, porque isso é extremamente individual. Certo? Isso é extremamente individual, tá bem? Bom, em relação ao exercício físico, basicamente é isso, tá? A gente tem um aumento do consumo de oxigênio em relação ao aumento da taxa de trabalho até um ponto em que ele estaciona. No limiar de lactato, nós devemos moderar mais o exercício. Bom, na verdade, a gente vai ter o primeiro e o segundo limiar. Tá?
quando eu estou abaixo do meu limiar anaeróbico, aqui eu sei que eu estou fazendo exercício numa zona mais leve. Quando eu passo do meu limiar de lactato, eu sei que a minha produção de lactato ela está sendo maior que o meu tamponamento, o que significa que eu estou numa zona de moderado a intenso. Tá? E aí vai depender do seu intuito na prescrição, porque às vezes a gente vai precisar prescrever um exercício leve, às vezes a gente vai querer prescrever um exercício moderado ou intenso. O que a gente precisa lembrar é que quanto maior a intensidade do exercício, menos tempo o paciente suporta, né? O indivíduo suporta, porque a intensidade e duração são inversamente proporcionais. Então, quanto mais intenso, menos tempo ele suporta, e quanto mais leve, mais tempo ele suporta. Por quê? Quando é um exercício leve, a minha quantidade de lactato ela é facilmente tamponada pela minha ventilação e pelo meu débito cardíaco, por aquele bicarbonato que a gente estava falando antes. Agora, quando eu começo a aumentar muito a intensidade, eu começo a ter um pico de lactato não tamponado. Isso é ruim? Não necessariamente. Lembra que eu falei para vocês que o lactato ele fornece energia para o ciclo de Krebs? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, eu faço o exercício de força antes, porque aí esse paciente vai acumular um pouquinho de lactato do meu exercício de força e eu finalizo a sessão com o aeróbico. Porque na hora que ele for para o aeróbico, aquele lactato que a gente produziu, ele vai servir como moeda energética para o paciente ter mais energia para o aeróbico. Então, eu gosto sempre de começar com força, terminar com aeróbico, tá? Porque lá no treinamento de força, eu vou rebentar algumas fibras musculares, eu vou gerar microlesões no músculo, e essas microlesões, né, no momento ali da quebra da glicose, para eu gerar essas microlesões, eu vou ter um acúmulo de lactato. Quando eu for para o exercício, eu tenho essa clearance de lactato que a gente fala com o exercício aeróbico, tá? Então, não necessariamente. Eu gosto muito de fazer dessa forma. Fica uma consideração para vocês. Tá? É bem legal. E aí, evita que mesmo que eu use um peso um pouquinho maior, que o paciente sinta tanta dor muscular no outro dia. Especialmente porque a gente tem pegado muito indivíduo sedentário. Então, por exemplo, quando eu pego um indivíduo sedentário que teve uma grande perda de massa muscular, eu começo com alta carga, baixa repetição e finalizo com aeróbico, justamente para eu tentar, na carga, lesionar fibras, vai liberar um pouco de lactato, e no aeróbico eu tento fazer essa limpeza do lactato através da introdução dele no ciclo de Krebs, pela conversão do lactato em piruvato, certo? Que bom, ok? E aí o lactato ele está relacionado também à acidose, né? E a acidose muscular não é de tudo ruim. A acidose muscular é uma sinalização para reparo tecidual. Então é algo que às vezes a gente vai querer, né? A gente quer lesão e reparo tecidual nos músculos. Certo? Bom, em relação ainda ao exercício físico, né? A gente vai ter um aumento da capacidade de difusão. Aí vamos lembrar de tudo aquilo que a gente viu nas aulas de difusão, tá? Quando eu estou fazendo exercício físico, as minhas alterações químicas, elas geram um aumento da permeabilidade da membrana, tá? Então, a minha membrana alveolo-capilar, ela fica mais permeável e ela facilita a difusão. Além disso, a gente vai ter aquele aumento do volume de sangue chegando no pulmão através do recrutamento e distensão dos capilares pulmonares. Se eu tenho mais sangue chegando e mais ar entrando, consequentemente, eu tenho mais difusão acontecendo, mais oxigênio chegando nos tecidos, mais CO2 sendo eliminado. Seguindo, aí eu tenho ainda alterações
na curva de dissociação da oxihemoglobina. Lembra que a gente falou? Que quando a gente começa a fazer exercício, lá no nosso músculo, quando eu começo a quebrar a glicose, a formar lactato e liberar íons H+, eu mudo um pouco o pH da minha fibra muscular. Eu aumento a temperatura corporal ali na região que está sendo trabalhada, porque chega mais sangue, eu aumento a minha temperatura. Isso tudo reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, fazendo com que mais hemoglobina seja depositada no músculo. Então, olha como a fisiologia ela é perfeita, né? No meu músculo, eu tenho um aumento do H+, um aumento da temperatura, um aumento de CO2. Faz com que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminua. Então, a hemoglobina larga o oxigênio no músculo. Mas lá no meu pulmão, eu estou eliminando mais CO2. Lá no meu pulmão, a minha temperatura chega um pouco menor. E aí eu aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, no pulmão, ela capta mais e no músculo, ela solta mais. A hemoglobina capta mais e solta mais. No indivíduo saudável, é isso que acontece durante o exercício. Eu tenho diferentes comportamentos nas diferentes circulações, fazendo que o sangue arterial ele chegue deixando mais oxigênio e o sangue venoso chegue no meu pulmão em condições diferentes para que ele possa captar mais oxigênio. É muito perfeito, gente. Não tem como isso ter sido criado espontaneamente, assim, do nada, na minha visão de mundo. Tá? Porque são muitos detalhezinhos, assim, da fisiologia, tá? E aqui o que eu mais gosto, né? Quando a gente está falando de consumo de oxigênio, vale lembrar que o treinamento com exercício ele vai aumentar de forma expressiva o número de capilares, o número de mitocôndrias e a capacidade oxidativa dessas mitocôndrias no músculo esquelético. Tá? Isso quando a gente fala com treinamento de predominância aeróbica. Nos nossos vasos sanguíneos, a gente tem pequenas estruturas que auxiliam no brotamento de novos vasos. Então, a gente aumenta a capilarização desse músculo. Eu consigo aumentar o número de mitocôndrias e a atividade oxidativa mitocondrial. Eu tanto aumento o volume quanto a eficácia. Certo? Agora vamos falar de altitude. De exercício, alguma dúvida, gente? Okay. Vamos lá, então. Então, aqui, gente, a gente vai fazer uma... Joia. Em relação à pressão barométrica e altitude, e PO2 inspirada. Lembra que eu falei para vocês, lá nas primeiras aulas, que a nível do mar, a gente tem uma PO2 no ar de 150? Então, lembra, a PO2 do ar, ela está em torno de 150, ela chega no nosso pulmão em torno de 100, porque se perde um pouquinho aqui no processo da respiração. Então, vamos considerar que o Brasil aqui, né, está a nível do mar, nas diferentes regiões, mas enfim. A gente tem uma PO2 base de 150. Conforme a gente vai aumentando a altitude aqui em metros e aqui em pés, a pressão barométrica ela vai reduzindo, fazendo com que a PO2 ela se reduza. Tá? Então, ó, numa aeronave comercial, a gente já tem uma redução importante do PO2, da PO2. Tá? Por isso que voos longos, eles podem causar alguns sintomas de hipóxia, tá? Como dor de cabeça, cefaleia, náusea, confusão.
tá? E aí, conforme eu vou subindo a altitude, eu vou reduzindo essa pressão barométrica e eu vou reduzindo a PO2 inspirada. Então, quando a gente trabalha com grandes altitudes, a gente tem que partir do racional de que quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de oxigênio atmosférico. Então, olha só, no Everest, a gente tem uma PO2 de 50 no ar atmosférico. Quanto que chega de oxigênio no nosso pulmão? A parcela minúscula. Seria impossível viver no Everest sem uma oferta adicional de oxigênio. Tá? É por isso que eu não sei se vocês já viram esses documentários. Eu, de vez em quando, eu fico vendo uns documentários, umas coisas assim. E aí, para o pessoal que faz essa expedição de subir no Everest, é muito demorado, porque eles sobem um tempo, fazem uma aclimatação, sobem mais um pouquinho, fazem uma aclimatação. Muita gente chega em determinada altitude, começa a passar mal e volta. A partir de determinada altitude, eles só conseguem ir com oxigênio suplementar. Eles chegam lá em cima, eles batem uma foto e eles têm que começar a descida, e a descida lenta, certo? Bom, a gente enfrenta muito problema porque aqui Chile, Bolívia, esses países da América do Sul, eles têm uma diferença considerável de altitude, especialmente Chile e Bolívia em relação ao Brasil. E aí, o que o pessoal argumenta é que deveria ter um tempo maior de aclimatação desses atletas, porque eles vão perder em desempenho. Se a gente fala de um esporte como o futebol, que ele é predominantemente aeróbico, né, que eu dependo de oxigênio para manter essa atividade durante uma longa duração, quem está aclimatado com altitude tem uma vantagem, porque o organismo dele já está adaptado. Então, ele tem uma vantagem metabólica. Né? Eu teria que ter um tempo maior de aclimatação. Só que na prática de um contexto de campeonato, nem sempre é possível que esse atleta fique ali 10 dias para fazer uma aclimatação e fazer um treinamento aeróbico suficiente para que ele consiga se nivelar mais ou menos com um nativo que vai ter uma vantagem competitiva. Fala-se de 72 horas, vocês vão ver que vai falar, fala aqui de 42 a 72 horas, mas assim, se a gente pega um nativo, uma pessoa que nasceu numa região com uma altitude maior, ele tem uma vantagem pulmonar. Ele foi adaptado a funcionar com um pouco menos de oxigênio. Especialmente também quando eles vêm jogar aqui. Né? Ele está acostumado com menos oxigênio. De repente, ele tem uma oferta maior de oxigênio. Então, é uma diferença que precisa ser considerada, sim. Então, certo? Tá. O que vai acontecer nesse período de aclimatação? Quais são os ajustes que vão acontecer e quais são os riscos que ele corre? Tem que vir fazer aclimatação em Goiás, inclusive já passa calor, entendeu? Já vive num clima desértico, quente e seco, está preparado para tudo. Viu? Inclusive, Goiás ganhou hoje. Se você está vendo essa gravação depois, hoje, dia 26 de agosto, tá? Goiás fez 2-1. Certo? Mas aqui, você está preparado para tudo. Né? Então, vamos lá. Quais são os ajustes fisiológicos que vão acontecer? Lembra da aula de terça-feira dos quimiorreceptores periféricos? Lembra você que está vendo essa gravação da aula passada dos quimiorreceptores periféricos? Então, eles são sensíveis ao oxigênio ou ao CO2? Ao oxigênio. Então, qual que é o grande problema da altitude? É que a pessoa tem uma retenção de CO2?
Não. O grande problema da altitude é que eu tenho uma PO2 atmosférica menor. Consequentemente, eu tenho uma PO2 chegando no meu pulmão menor. Então, eu começo a ter menos oxigênio disponível. E aí, os meus quimiorreceptores periféricos, lá nas nossas carótidas, eles vão ter um estímulo, eles vão mandar informação para o nosso centro respiratório de aumentar o estímulo. Então, ele vai começar a hiperventilar na tentativa de compensar essa diferença de PO2. Tá? E aí, se eu não tenho uma boa força muscular respiratória, eu posso gerar uma fadiga, tá? Aí, no caso, por exemplo, desses atletas que vão ter que enfrentar diferentes altitudes, eu acho que uma alternativa muito bacana seria o treinamento muscular respiratório. Não tenho evidências científicas aqui para mostrar para vocês, mas fisiologicamente me parece uma boa alternativa, já que a primeira resposta e a principal resposta é a hiperventilação. Então, se esse paciente vai começar a respirar mais profundo e mais vezes, eu preciso de um diafragma muito bem preparado, tá? Então, aqui cabe um trabalho muito legal de mobilidade e de fortalecimento do diafragma, tá? Olha aí, dava um trabalho legal, hein? Dava um trabalho legal. Dava um trabalho bem bacana. Porque a gente já sabe que, por exemplo, em atletas que têm atividades predominantemente metabólicas, por exemplo, na corrida de rua, já é muito bem consolidado que o treinamento da musculatura respiratória aumenta a performance. E aqui é uma situação que eu precisaria de uma musculatura respiratória muito boa, tá? Partiu. Vamos para a Bolívia. Tá? Então, essa seria uma boa, gente, de verdade. Eu imagino que sim, viu? Ontem eu fiz uma avaliação, o projeto de atleta aqui está com lesão no tornozelo. Então, ontem eu fiz uma avaliação biomecânica e aí eu estava discutindo com a colega sobre diafragma, né? E aí ela palpou meu diafragma e ela falou, Thalissa, tu é da respiratória, tu não pode ter um diafragma aderido desse jeito. E de fato, gente, a gente faz muito, a gente trabalha muito pouco a mobilidade do diafragma, sabe? Ela começou a liberar meu diafragma, eu fui embora até mais leve, eu fui pro tornozelo, mas depois que ela liberou o diafragma, a postura melhorou, parece que tudo ficou bom. Sim, não sei se eu falei, isso é efeito placebo, mas não é, não. Então, primeiro ponto, hiperventilação, tá? A gente precisa trazer muito dessa visão que quem trabalha com postura, que quem trabalha com cadeias musculares tem sobre o diafragma, tá? Até por isso que eu estou fazendo alguns cursos aí também nessa área de fáscias e trilhos anatômicos para entender um pouco também desse contexto, tá? Só tem eu perdida lá da respiratória lá, da cardiopulmonar lá no meio. A diferentona, tá? Segunda alteração que a gente vai ter, que é uma alteração mais lenta, que demora a acontecer, porque isso aqui é uma alteração crônica, tá? Então, por exemplo, no exemplo que o Jeff trouxe do atleta que vai para uma partida de futebol, provavelmente ele não tem uma alteração de policitemia. Agora, se eu moro aqui e eu vou morar num país que tem uma altitude maior, tipo na Suíça, ou na Bolívia, ou no Chile, cronicamente eu vou ter uma policitemia. Então, para compensar essa diferença de PO2, meu organismo vai estimular a minha medula a produzir mais células vermelhas, mais eritrócitos, tá? O que vai acarretar num sangue um pouco mais viscoso, tá? Vai mudar um pouco a concentração sanguínea. A gente vai ter um sangue mais viscoso, aumento do número de células vermelhas. Mas, como eu disse, isso aqui é uma adaptação lenta e crônica, tá? Bom, segunda questão. Terceira questão. Se eu tenho hipóxia, lembra da vasoconstrição pulmonar hipóxica? Se chega uma PO2 menor, automaticamente eu vou começar a ter uma vasoconstrição pulmonar.
o que aumenta aqui a pressão sistólica da artéria pulmonar e que aumenta o trabalho cardíaco. Então, isso aqui é muito importante considerar, porque o atleta, durante a atividade dele esportiva, ele já vai ter um aumento do trabalho cardíaco da própria atividade. E aí, aqui, ele vai ter um trabalho adicional, porque ele vai ter que vencer uma pressão maior na artéria pulmonar. Então, o coração direito dele vai começar a trabalhar mais. Tá? Então, é muito importante uma avaliação cardiológica pré-altitude. Tá? Eu conheço... Quando eu trabalhei no hospital de cardiologia aqui, a gente teve um paciente que fez um infarto, tá? Numa viagem... Eu acho que foi para o Chile, é por isso que eu estou falando tanto do Chile, né? Eu acho que foi para o Chile. Agora eu não lembro, mas ele fez uma viagem aqui na América do Sul e ele fez um infarto lá. Tá? Porque se eu aumento o trabalho cardíaco, eu preciso de mais sangue passando nas coronárias. E se eu tenho uma obstrução coronária ali, tá? Então, assim, já é uma coisa para a gente disseminar de informação. Antes de você ir para um lugar que tem altitude, tu faz um check-up cardiológico. Já deixo o aviso, assim. É um problema que eu ainda não tenho, mas espero ter um dia. Tem que fazer um check-up cardiológico para viajar para uma altitude diferente. Quando tudo isso passar e a gente voltar a viajar com mais tranquilidade, ter dinheiro para isso. Tá? E aí, se eu tenho hiperventilação, eu estou tendo mais volume minuto. Lembra que volume minuto e concentração de CO2 são inversamente proporcionais? Então, se o meu volume minuto está maior, se a minha ventilação alveolar está maior, o meu CO2 está menor. O que vai resultar numa alcalose respiratória. E a alcalose respiratória, se a gente voltar aqui, ela é importante, tá? Por quê? Na minha alcalose respiratória, eu tenho um aumento do pH e aí eu tenho um aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, eu consigo captar mais oxigênio aqui, tá? Mas eu vou sofrer alguns efeitos de alcalose metabólica também, tá? Eu vou ter um aumento de enzimas oxidativas e de capilares para tentar compensar esse déficit de oxigênio também. Vou falar mais alguma coisa de altitude? Basicamente é isso. Uma das alternativas aqui também tem algumas pessoas que falam da câmara hiperbárica, né, que a gente vai falar agorinha. Por quê? Você submeteria essa pessoa ali a uma terapia com oxigênio a 100%, e aí ela teria, de repente, uma maior disponibilidade de oxigênio para enfrentar a altitude, tá? Mas não existe comprovação disso, é uma hipótese. Até onde eu sei a nível de literatura científica, tá? E aí, já que a gente falou de câmara hiperbárica, antes da gente entrar lá, vamos falar de toxicidade do oxigênio. Tá? Acho que hoje, em pleno 2021, não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém que hiperóxia é tão prejudicial quanto hipóxia, tá? Se não mais, porque na hipóxia o nosso organismo ele tenta compensar de algumas formas aqui, e na hiperóxia não tem muita forma de compensação, tá? Então, a gente pode ter um edema pulmonar, tá? Porque da mesma forma que eu tenho vasoconstrição quando eu tenho pouco oxigênio, eu tenho vasodilatação quando tem mais oxigênio. Eu posso ter um aumento da pressão hidrostática e extravasamento de líquido, tá? A gente precisa, né? Tá? Então, eu posso fazer um edema pulmonar importante por altas taxas de oxigênio e eu posso levar lesão mesmo do tecido pulmonar.
tá? Lesão mesmo. Não só a telectasia absortiva, que a gente vai falar, mas eu posso gerar lesão e fibrose nesse tecido pulmonar, tá? Quanto tempo isso demora? Com 30 horas de oxigênio a 100%, a gente já tem evidência que isso acontece, tá? Mais palpável com 48 horas. Um dia, na verdade, isso já aconteceu algumas vezes, mas às vezes acontecia de eu pegar o plantão na segunda e, na época, nesse lugar que eu trabalhava, não tinha fisioterapeuta no hospital dia de domingo, tá? Dia de domingo só ia um fisioterapeuta da internação, passava na UTI, via os pacientes da UTI e voltava para a internação. E aí, quando eu chegava para pegar o plantão na segunda, às vezes tinha um paciente com FiO2, né, fração de oxigênio a 100%. Aí eu falava, tem algum motivo para esse paciente estar com FiO2 100%? Ah, não, é porque ele foi entubado ontem, e aí, na hora de entubar, colocou a 100% e ninguém ajustou. Às vezes o paciente já estava ali há 12, 24 horas com FiO2 100%. Isso é iatrogenia. São pacientes que evoluem muito mal do ponto de vista pulmonar. E eu queria dizer que foi só uma vez que aconteceu, mas foram várias. De às vezes o paciente ser entubado no final de semana, e aí às vezes ele é entubado e algum médico, por desconhecimento, porque a gente não faz ajuste inicial de ventilação mecânica com 100% mais. Isso desde lá da nossa diretriz de 2013, tá? A gente já não faz. Tem alguns próprios ventiladores hoje que quando você coloca uma FiO2 acima de 100%, ele já fica vermelho. Né? O Servo S, ele já liga um alarme quando você tenta colocar FiO2 mais que 100%. Né? E aí, às vezes, um profissional, por desconhecimento, entuba o paciente, né? É muito simples, é verdade. Coloca lá 100% e se ninguém modificar, vai ficar. E aí, eu já vi paciente assim, olha só, eu já vi paciente que foi entubado por causa de uma parada, por causa de um problema que era extrapulmonar, foi entubado por causa da parada, ficou um bom tempo com 100%. Eu fui reduzindo a FiO2 dele até 30, ele ficou bem com a FiO2 de 30, só que aí ele evoluiu com um edema pulmonar, evoluiu com edema agudo de pulmão, depois ele pegou uma bactéria multi, paciente que evoluiu com óbito. Não que o óbito dele tenha sido pelo oxigênio a 100%, mas vocês entendem que quando a gente está falando de paciente crítico, um fator vai fazendo um efeito dominó que vai desencadeando vários outros. E às vezes uma iatrogenia aqui desencadeia uma sequência de eventos. Tá? Então, são daquelas coisas que a gente precisa ficar repetindo, né? Que o paciente não precisa saturar 100%, que de 92 a 97 está ótimo, né? Que não precisa de muito oxigênio, que a gente não trata cansaço com oxigênio, não é porque o paciente está cansadinho que a gente vai pôr ele no O2. Na ventilação mecânica, a gente tem um ajuste dinâmico da fração inspirada de oxigênio de acordo com as necessidades do paciente. Né? Exato. Certo? E aqui um exemplo da telectasia absortiva. Tá? Que quando a gente tem o ar atmosférico, a gente tem outros gases, né, entrando. Eu tenho uma taxa de nitrogênio que é muito importante aqui para manter uma estabilidade do alvéolo. Eu tenho outros gases gerando um equilíbrio entre a taxa da perfusão e a taxa da ventilação. Quando eu tenho uma redução desse equilíbrio e a ausência de gases como o óxido nítrico, tá? Eu vou ter aqui um colabamento dessa via. Tá? Toda vez que eu tenho
aqui essa diferença importante entre a pressão dos gases venosos com os gases alveolares. Certo? Vamos seguir. Ai, perdão, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, computador. Ok. Então, olha só, vamos ver nessa figura aqui. Aqui a gente está falando de ar atmosférico. Aqui ele está dando um exemplo de uma obstrução, mas eu vou me ater ao não exemplo da obstrução por enquanto. Só se tratando em ar atmosférico. A gente tem uma mistura de gases, a gente tem uma taxa de nitrogênio que auxilia numa estabilidade alveolar, porque ele é pouco solúvel no sangue, tá? A gente tem um equilíbrio entre a pressão dos gases que está dentro do alvéolo com a pressão dos gases que está chegando aqui no sangue venoso, que está chegando no sangue venoso. Não é necessariamente igual, mas a gente tem um equilíbrio, de forma que no sangue venoso eu tenho uma tendência a ter uma pressão menor do que no alvéolo, tá? Por quê? Eu quero que esses gases, eles passem para cá. É fisiológico que eu tenha uma pressão maior aqui e menor aqui, porque os meus gases eles vão passar da região de maior pressão para menor pressão. Tá? Quando eu estou inalando O2 puro, eu tenho um aumento muito grande. Olha aqui. Lembra que eu falei que a PaO2 no alvéolo é cerca de 100? E aí no sangue venoso é cerca de 40? Quando eu tenho oxigênio puro, eu vou começar a ter muita PO2 contra uma PO2 aqui muito pequena. E no oxigênio puro, eu não tenho outros gases que fazem essa mistura e essa estabilização como o nitrogênio. Então, eu vou começar a ter uma pressão de gases muito grande no alvéolo em relação ao capilar. E aqui eu vou favorecer uma atelectasia. Basicamente, por essa diferença de pressão. Certo? Certo? Bom, aí ele traz algumas outras situações de estresse que talvez não sejam também tanto da nossa prática, mas que é importante a gente dar uma passada, né? Então, falando aí dos nossos astronautas, né? Ele cita o voo espacial. Então, uma das principais coisas que a gente tem no voo espacial, claro, a gente tem uma alteração da perfusão sanguínea, tá? Porque lembra que o sangue é ejetado para a aorta. E aí, a gravidade ajuda o sangue a descer também. Por mais que eu tenha uma pressão, eu tenho uma ação da gravidade que faz com que o fluxo sanguíneo aconteça também. E aí, nessa ausência de pressão da gravidade, nessa ausência de força da gravidade, eu começo a ter um maior acúmulo de sangue, maior fluxo sanguíneo na região do meu tórax, na região do meu peito, maior fluxo sanguíneo pulmonar. Tá? E aí eu vou ter um certo descondicionamento cardiovascular, porque a ação da gravidade ela ajuda na nossa circulação sanguínea. Tá? Além disso, pela ausência de impacto e de contração muscular, a gente vai ter uma redução da massa dos eritrócitos e vai ter uma redução de massa muscular, que é muito importante, porque a nossa ventilação ocorre essencialmente por contração muscular. E aí, na ausência de gravidade, a gente vai ter uma redução drástica de massa muscular. Não sei se vocês já viram quando os astronautas voltam, quão depletados eles estão do ponto de vista musculoesquelético. Então, existe toda uma preparação física e uma sequência de adaptações que precisa ser feita pensando no voo espacial, né? Não é que nem o dono da... Quem foi o dono da Amazon que decidiu que ia para o espaço e... Foi? Do nada, eu vi aquele homem indo para o espaço, aqui alguém mandou no WhatsApp, falei, o que está acontecendo? Falei, será que ele se preparou fisicamente para ir para o espaço? Porque astronautas passam anos se preparando, tá? E aí ele entrou no trem e foi.
Ok, né? Ele tem dinheiro para isso. Foi. Vamos aguardar, tá? Tô passada. Olha, tá vendo? Se ele me dá o dinheiro que ele gastou para ir nesse trem, vamos lá. Seguindo. No mergulho também, gente, no mergulho a gente tem uma situação também de potencial risco, porque a cada 10 metros que a gente vai descendo no mergulho, a gente tem um aumento da pressão atmosférica em 1 atm, tá? Então, se você vai fazer um mergulho profundo, pensa que você tem uma pressão muito grande sobre você. Então, na descida, a gente tem uma compressão na caixa torácica, que pode chegar a colabar os alvéolos, porque eu tenho uma compressão externa, eu posso colar esse pulmão mesmo. E na subida, eu posso ter uma expansão tão brusca por descompressão que eu posso fazer barotrauma. Então, quem quer mergulhar em maiores profundidades tem que fazer uma descida muito lenta, porque você desce, adapta, desce, adapta, desce, adapta. E na subida a mesma coisa, você sobe, adapta, sobe, adapta, sobe, adapta, tá? Porque você pode morrer num mergulho sem esse processo, tá? Tanto por compressão na descida, uma compressão muito brusca na descida, muito forte, quanto uma expansão súbita que literalmente vai explodir o seu pulmão na subida. Tá? Então, quem pratica o mergulho, quem trabalha com mergulho, tem algumas situações aqui. Então, esses pacientes, eles podem fazer bolhas gasosas de nitrogênio, porque o nitrogênio ele é pouco solúvel em sangue, mas ele tem uma afinidade por outros tecidos, tá? Então, ele pode se acumular e formar dor muscular, dor articular. Aqui tá, é distúrbios, tá, gente? Perdão pelo erro ortográfico. Tem alguns distúrbios neurológicos e é muito engraçado porque eu vi aqui a narcose, né? E eu também na aula o professor tinha falado que dá uma brisa o mergulho, assim, né? Tem alguns mergulhadores, estava vendo um exemplo, né? Que tira o cilindro, oferece para o peixe, né? Pode dar aí uma certa narcose, tá? Então tem alguns efeitos interessantes, tá? E aí, uma inalação prévia de oxigênio, pode ser feito uma redução da incidência quando é feita uma preparação prévia de oxigênio misturado com hélio, né? Que é o que a gente chama de heliox, que ele melhora a estabilidade do pulmão para esse momento de compressão e descompressão que a gente vai passar ali, tá? Então, em algumas situações é utilizado o heliox, né? Que é essa mistura inalatória de oxigênio e gás hélio. Tá? Então, eu até coloquei aqui o exemplo de narcose por gás inerte, né? Que é essa alteração neurológica, uma certa euforia, ou se assemelha a um estado de embriaguez ali, né? Que pode ser causada por essa narcose em mergulhos mais profundos. Tá? Algo que está bem. Perdão, algo que está bem alto, assim, e não sei se vocês já tiveram algum paciente, se vocês conhecem algum paciente. Eu tinha um paciente que fazia terapia com O2 hiperbárico, um paciente com diabetes que tinha uma ferida que tinha uma cicatrização muito ruim, e aí foi indicado por ele, que nada mais é do que você entrar numa câmara e ser submetido a uma terapia com 100% de oxigênio, a um aumento da pressão atmosférica para 3 atm, tá? Então, isso faz com que você... Ele fala aqui no livro que pode ser usado quando a gente tem um envenenamento por monóxido de carbono, porque lembra que o monóxido de carbono, ele ocupa as 4 ligações ali da hemoglobina. Então, quando eu tenho muito oxigênio, eu consigo tentar ocupar mais sítios da hemoglobina, tá?
O West traz aqui, mas particularmente eu nunca vi na prática, mas ele fala que pode ser usado em alguns casos de anemia grave. Agora, para tratar feridas, eu já vi bastante, tá? Porque a gente não tem proliferação bacteriana no ambiente com 100% de oxigênio, né? Então, assim, feridas infeccionadas, sabe? Aquele paciente que tem um pé diabético ou que tem uma alteração vascular que gera uma gangrena local. A terapia com A2 hiperbárico é bem interessante. Eu já tive uma paciente também que ela fez uma... Eu não vou lembrar o nome da cirurgia. Peraí. Uma peritoneuostomia. Ela fez uma sepse abdominal e aí ela tinha o peritônio aberto, tá? E aí a gente não ela foi de alta do hospital, mas ela ainda teve que manter o peritônio um pouco aberto porque não podia fechar, porque ainda tinha uma infecção ali. Então ela ficou um tempo fazendo terapia com O2 hiperbárico para a gente tentar matar essas bactérias que estavam se proliferando ali, para facilitar a cicatrização e aí que ela pudesse fechar a cavidade abdominal. Tá? É caríssimo, exatamente. É caríssimo. Então, assim, eu lembro que esse paciente meu, até ele entrou com recurso para ver se a Unimed ressarcia um pouco do... Eu não sei se eu poderia aqui falar o nome do plano de saúde, mas para que o plano de saúde ressarcisse um pouco do valor, mas eu nem sei se ele chegou a ganhar isso daí, porque eu tenho a sensação que esses processos são um pouco longos, né? Mas, enfim. Os exemplos que eu já vi são esses exemplos de pacientes com feridas, tá? Usa muito em úlcera, tá? Úlcera sacral, assim, que às vezes dificulta muito a cicatrização, então se usa bastante. Até diabético também. Bom, poluição atmosférica, né, gente, que não é, é uma realidade que a gente vive. Eu sempre dou esse exemplo porque eu sou aqui de Goiânia, né? Goiânia é uma cidade muito arborizada, assim, acho que graças a Deus, né? A gente tem eu acho que é a terceira capital no Brasil que mais tem árvore por metro quadrado, quilômetro quadrado, sei lá. Então, assim, aqui a gente não vê tanto uma poluição, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui em São Paulo, que o avião foi descendo em São Paulo, você vê uma crosta, assim, na cidade, né? Então, é uma realidade que a gente enfrenta. E eu estava vendo ano passado alguns trabalhos que já falam de uma expectativa que nos próximos anos a gente tenha pacientes com lesão pulmonar crônica por poluição atmosférica, e eu nem acho que vai demorar muito não, tá? Nem acho que vai demorar muito não, mas a gente vai começar a ter lesões pulmonares mesmo por poluição. Então, qual que é o problema da poluição? Tanto as substâncias poluentes, então os fragmentos, quanto os gases que estão depositados ali, né? Então, eu separei aqui óxido de nitrogênio, enxofre, ozônio, o monóxido de carbono, que ocupa os sítios de ligação da hemoglobina e dificulta a chegada de oxigênio nos tecidos, né? E aí isso pode gerar desde irritação do trato respiratório até lesão pulmonar crônica, até alguns tipos de formação de tumores e predisposição a câncer. Tá? O que vai proteger o nosso sistema respiratório dessa poluição atmosférica? O nosso tapete mucociliar, então as células ciliadas, e os nossos macrófagos alveolares, principalmente. Tá? Aqui é importante a gente lembrar que o exercício de forma crônica, ele aumenta o número e a atividade dos macrófagos, tá? Então, o exercício entra mais uma vez aqui como um fator importante. E o nosso tapete mucociliar, a gente tem que lembrar que ele reduz com a idade, então idosos têm uma predisposição maior, e o tabagismo, ele também reduz o número e a atividade das células ciliadas. Então, mais um motivo também para a gente combater o tabagismo e estimular bons hábitos de vida. Certo? E aí a gente já vai passar para o fechamento com a respiração perinatal.
Sobre respiração de líquido, eu não vou entrar tão profundamente, mas se vocês voltarem em uma ou duas aulas, vocês vão ver que a gente viu que eu preciso de uma pressão muito menor para conseguir encher o meu pulmão de líquido do que para encher o meu pulmão de ar. Então, é muito fácil a gente encher esse pulmão de líquido, tá? Mas aí é mais no nível experimental, ele fala desse experimento de solução salina e, assim, líquido de forma geral dentro do pulmão, perigo, tá? E vamos para a nossa respiração perinatal, que já passou de 1 hora. Eu falei que as aulas desse grupo de estudos iam ser de 1 hora. A que eu subi terça-feira tem 1h15, essa aqui já tem 1h15 também, mas vamos seguir. Tá? Opa, não acabou. Bom, gente, a gente falou também em algumas aulas sobre como que segue o baile, sobre como que funciona essa circulação perinatal, tá? Então, aqui, o que acontece com o feto quando ele está lá no estado gestacional? Algumas literaturas, eu já vi alguns professores, alguns profissionais falando que esse pulmão está colapsado, e eu mesma já falei muitas vezes que o pulmão está colapsado. Na verdade, não é um colapso pulmonar. Esse pulmão aqui, ele está repleto de líquido. Thalissa, por que o bebê não respira dentro da barriga da mãe dele? Porque o bebê excreta substâncias, que é o mecônio, né? E aí, se ele respira, ele vai levar para dentro do pulmão esse mecônio, que é tóxico, né? Que são excretos. Então, o nosso pulmão fica aqui repleto de líquido. E a gente tem cerca de só 16% da circulação passando no pulmão, enquanto após o nascimento, né, nós adultos, a gente tem 100% do sangue passando no pulmão, né, praticamente. Então, olha aqui. Eu coloquei o esquema do West e coloquei um outro aqui, anatomicamente mais didático. Mas só para vocês verem que, ó, o feto, ele trabalha com PO2 baixíssimas. Olha aqui. Na horta, ele tem uma PO2 de aproximadamente 25. Tá? A maior PO2 que ele chega é quando ele sai da placenta. O sangue que sai da placenta sai com PO2 de 30. Então, o bebê, o feto, ele vai trabalhar com PO2 baixíssimas, tá? Porque ele também tem uma demanda energética que não é assim, que ele consegue suprir, né, com essa PO2, certo? Então, como que funciona a circulação? A gente tem, saindo da placenta, o sangue oxigenado, ele sobe pela veia cava, chega no átrio direito. Aqui a gente vai ter o forame oval, que vai fazer essa ligação do sangue entre o átrio direito e o átrio esquerdo. E aqui eu já vou ter esse sangue fluindo para a nossa artéria aorta e para o ducto arterial, tá? Vamos para a imagem anatômica que fica um pouquinho mais fácil. Então, olha só. O sangue oxigenado, ele sai da placenta, ele vem, sobe, ele se junta com o sangue dos tecidos pela veia cava, ele sobe, chega no átrio direito. Aqui eu vou ter o forame oval, que ele está aberto, mas perceba, vê se vocês conseguem ver, que ele tem uma membraninha aqui. Ele está aberto, mas ele tem uma capacidade de fechar, ele tem um pezinho aqui, olha. Tá? E aí todo esse sangue, uma porção muito pequena vai para o pulmão e vai ter uma porção que vem, ó, direto para a aorta, tá? Então, da minha artéria pulmonar, eu já vou ter aqui, ó, o ducto arterial, que vai ligar a artéria pulmonar à aorta, levando esse sangue para os tecidos e retornando para a placenta. Certo? Quando o bebê nasce, quando ele vai nascer de parto normal, né, que seria o mais fisiológico, não vou entrar aqui se é o ideal ou não, mas seria o mais fisiológico. Quando ele vai nascer de parto normal,
o movimento das contrações do útero e a compressão causada pelo canal vaginal, eles vão ajudando a expulsar esse líquido do pulmão. E aí, quando é clampeado o cordão umbilical ali da placenta, esse bebê começa a não receber oxigênio e começa a aumentar o CO2. O CO2 dele aumenta, estimula o centro respiratório, ele faz uma contração muscular e enche o pulmãozinho de ar. Então, a primeira contração muscular do bebê para encher o pulmão de ar, ele tem que fazer uma força muito grande. E aí, depois, ele precisa fazer forças um pouco menores, e ele faz uma frequência maior para conseguir enchendo esse pulmão. Tá? Então, estima-se que ele tem que fazer uma negativação de menos 40 na primeira respiração. Você imagina a contração que ele tem que fazer. É basicamente isso, ó. Cortou, acumulou CO2. Aí a hora que ele chora. Ali no primeiro choro, ele teve o primeiro estímulo do centro respiratório e enche esse pulmão, tá? Na cesariana, o que vai acontecer é que esse bebê não vai ter essa compressão tão grande para a saída de líquido, tá? Então, talvez ele vai ter que fazer ainda um pouco mais de força para ajudar esse pulmão a se encher, tá? E aí, basicamente, é isso. A partir desse momento que ele insufla o pulmão, eu começo a ter oxigênio chegando aqui, eu faço uma vasodilatação pulmonar, e aí eu começo a ter menos pressão no meu coração direito e mais pressão no meu coração esquerdo. Porque o meu coração direito vai ter que jogar com o pulmão que está tudo dilatadinho, e meu coração esquerdo vai ter que fazer muita força para jogar para o coração inteiro. Então, se eu tenho mais... Olha bem aqui a figura. Se eu tenho mais pressão aqui do que aqui, eu empurro esse forame oval e ele cola. E aí eu tenho uma separação dos dois átrios. Tá? Existe uma doença em que eu não tenho esse fechamento, que é o forame oval patente, que é cirúrgico. O médico vem e coloca uma prótese aqui para fechar essa ligação. Tá? Então, assim que eu começo a ter circulação pulmonar, eu tenho o fechamento do forame oval e eu tenho o fechamento aqui também do ducto arteriovenoso, do ducto arterial. Tá? Porque eu começo a ter muita pressão na aorta e aí eu vou ter uma vasoconstrição aqui. Tá? Então, eu tenho o fechamento do ducto arterial, o fechamento do forame oval e a abertura dos pulmões e da circulação pulmonar. Então, esse é o estresse do nascimento. Certo? Alguma dúvida sobre essa parte de circulação fetal? Você que está vendo esse vídeo, quiser trabalhar com pé de neo, um abraço para você, que vai ter seus neonatos lindos lá. Cuide bem deles. Tá? Ótimo. Então, gente, muito obrigada por mais uma noite, né? Por mais uma aula.